do mestrado, e aí venho atuando na questão metropolitana, e fui o último coordenador, aliás, até o momento, aliás, o penúltimo, até na gestão passada, o coordenador da região metropolitana de Natal. Inicialmente eu gostaria de dizer, e aí infelizmente o Geiro Wilson não está presente, primeiro elogiar o grande trabalho da coordenação da região metropolitana realizado pelo vereador Jorge Câmara. Isso aí, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho que trouxe qualidade, que nós estamos hoje discutindo a região metropolitana devido exatamente à questão da governança metropolitana, devido exatamente a esse trabalho realizado por Jorge Câmara, lá anteriormente. Apesar das dificuldades da última gestão, à frente da coordenação da região metropolitana, nós fizemos um trabalho de continuidade. Nós conseguimos retomar a reunião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, porque a gente sabe, mas nós fizemos 3 reuniões do Conselho Metropolitano, duas reuniões com gestores, públicos, e o pleno todinho do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, e fizemos também uma audiência pública lá em Ceará-Mirim. Aliás, foi 2 audiências públicas, uma em Ceará-Mirim e outra em São José de Pibu, em que nós tratamos inclusive da questão do transporte e da mobilidade, transporte urbano, do plano de transporte e mobilidade urbana. Certo? Essa discussão que não foi à frente. Infelizmente, a questão da própria conjuntura, da criação do Concidade, e aí eu até hoje ainda continuo como secretário executivo do Conselho das Cidades, apesar de destituído, de não fazer mais parte do governo do Estado, certo? De ter sido exonerado, mas eu estou lá como secretário executivo do Concidades. E isso me preocupa. O estadual. Estadual. E aí vem o esclarecimento. É importante esclarecer. O Concidades estadual funcionou até o final do ano. Até 15 de dezembro nós fizemos reuniões importantes, reuniões que colocam a necessidade de readequar a composição do Concidades à realidade do Concidade nacional. Nós puxamos, enquanto Secretaria Executiva do Concidade, um importante trabalho de estímulo. Só um momento. Estímulo à criação dos conselhos nas cidades. E aí eu quero dizer uma coisa aqui, falar para o professor Lacerda, eu estou tendo o prazer de conhecê-lo agora, não conheci ainda. Fui lá na Secretaria da Assembleia, tentei falar com ele por 2 vezes, não consegui, felizmente. Quer dizer ao professor Lacerda que concordar com a doutora Marise quando fala da questão da fragilidade institucional. Eu acho que não existe fragilidade institucional, não, certo? Como ela falou mesmo, existe um bom aparato legislativo. E quanto à questão técnica, o plano estratégico da região metropolitana aqui, infelizmente os gestores não, e nós tentamos levar isso na reunião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, infelizmente não foi adiante, por questões inclusive políticas, da própria campanha eleitoral, que vivenciamos o ano político, o ano passado, mas o plano ele coloca bem que existe um modelo de gestão, há uma proposta de modelo de gestão que coloca como sugestão a criação de uma agência ou autarquia para tratar das questões do desenvolvimento urbano. A exemplo de Belo Horizonte, a exemplo da região metropolitana de Santos e tantas outras regiões metropolitanas de grande importância. Para mim, o que está faltando, e aí o que já vem faltando há muito tempo e continua agora, é vontade política de fazer. Eu acho que é isso. É vontade política de fazer. E aí vem uma proclamação para que os gestores atuais exatamente tenham essa vontade de fazer com que aconteça realmente e que os desafios à gestão urbana e metropolitana sejam enfrentados e, consequentemente, tragam resultados positivos para a população. Obrigado. Nós temos os 2 últimos inscritos. Eu queria só, até por dever de justiça, dizer,
De março de 2005 a abril de 2007, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Metropolitano reuniu 9 vezes, eram reuniões bimestrais. De abril de 2007 a abril de 2010, ficou 3 anos sem reunir, até nós realizarmos também um seminário do Parlamento Comum sobre a Copa, que foi na UNP, e no mesmo dia que terminou, 16 de abril, houve a reunião à tarde do Conselho, né? De lá para cá também mais umas 2 ou 3 e mais um ano sem reunião. Então, houve um lapso de 3 anos entre abril de 2007 e abril de 2010 também, sem sequer ter uma reunião. E essa agenda ficou acumulada, portanto, há mais de 4 anos, né? Então, é mais um dado para a gente deixar claro aqui. Diego Eisenhower, ele é do Instituto Reação Periférica e da FECEB. Ele é o penúltimo inscrito, em seguida nós ouviremos Eunélio Silva, ouvidor do CREA. E passamos a palavra à mesa, por favor. Bom dia a todos ainda, né? Eu gostaria de... Eu gostaria de parabenizar a todos, saudar a mesa no companheiro, através do companheiro PC da FECEB, e a todos presentes até o momento de estar aqui. Eu acho uma coisa muito interessante, primeiro, parabenizar a realização desse seminário, que quem está vindo pela primeira vez, não é a primeira vez que eu participo desse seminário, eu participei há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, eu estava representando a UMES nesse seminário, aqui nesse local, e há anos que nós vemos discutindo esses assuntos aqui da região metropolitana. O tema do seminário, eu acho que se enquadra muito bem no que a região metropolitana de Natal e o estado de Natal vive hoje. Todas essas discussões postas aqui, nós temos que prestar atenção em um posicionamento. Os movimentos sociais estão preparados, não é de hoje. Essa discussão não é nova, é uma discussão que já vem sendo trabalhada há anos a fundo, tanto nos conselhos quanto em diversas associações. Mas quem verdadeiramente era para dar a mão, o passo, para que essas discussões se tornassem palpáveis, verdadeiras, seriam quem? O gestor público. E o gestor público hoje da região metropolitana, eu coloco aqui onde eu vivencio, que é o município de Natal, é um gestor que, no meu ponto de vista, eu posso estar enganado, o interesse é engessar, certo, os movimentos sociais, quanto mais os conselhos. Eu coloco como conselho de saúde que eu participo, e todas as discussões tidas como entrevistas de televisão. Não, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, mas o espaço de debate, de discussão, eu não sei quem foi que falou aí, mas uma coisa interessante. Todos os gestores estão administrando de que maneira? Do seu ponto de vista. Ele não olha em conta o que o movimento veio construindo há anos, o debate entre fóruns, entre seminários, organizados pela própria gestão. Ele não quer saber isso. Ele participa só para dizer que está participando, que não é contra, mas que na verdade é totalmente contra. Certo? Parabenizar o companheiro da FECEB que colocou a realidade, que é a realidade de hoje. Hoje a atual gestão, que deveria apoiar o movimento social para trazer as realidades das comunidades, é quem financia pessoas para desestabilizar o movimento. Essa é a realidade que eu vejo hoje de todos os conselhos na cidade de Natal, quanto mais no estado. Eu vou ser bem sincero, eu não espero da atual administração de Micarla de Souza, nem de Rosalba, que venha chamar nenhum movimento social para vir construir, ou compor, ou marcar a agenda de reuniões de conselho para debater o que a sociedade está achando da habitação, da saúde, do meio ambiente. Eu duvido. Se fizer, é só para aparecer na televisão. E nós, do movimento social, temos que prestar atenção a uma coisa muito interessante. Todos esses frutos que todos debateram aqui, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, que está vindo para o Brasil agora, já chegou, tem um processo da construção, mas já está na mão do país.
todos esses eventos. E aonde ele foi conquistado? Através do movimento, da luta, e nós temos que prestar muita atenção aqui na região metropolitana de Natal e no estado, de quem está hoje no poder, por favor. De quem está hoje no poder, qual a ótica de visão que o governo do estado e que a prefeitura do Natal vai administrar isso. Porque agora todo mundo vai dizer que o filho é seu. Mas como a companheira perguntou aqui, como é que vai ser acompanhado isso de perto? Todo mundo fala na Copa, mas como é que os conselhos vão ter acesso verdadeiramente a saber de onde vai vir um recurso, onde está sendo gasto? Porque a única coisa que a gente vê é falando, está chegando 300 milhões, está chegando 50 milhões. Então essa é a minha falação. Obrigado. Obrigado. O último inscrito é o Nélio Silva, ouvidor do CREA. Está lá levantando o braço. Depois nós teremos as considerações finais da mesa. E eu deixo a mesa inteiramente à vontade. Na sequência, tanto eu como coordenador, como Rosa, como relatora, não falaremos. Vamos falar os 4 expositores, o DIEESE, a CEPLAN, a professora Ruth e Paulo César, e em seguida nós concluiremos. E deixo os membros da mesa inteiramente à vontade para fazer suas considerações finais, que estou correndo assim o risco daqui a pouco não ficar mais ninguém e ia falar apenas para as pessoas que estão acompanhando pela internet. Então, por favor, Nélio Silva. Boa tarde. Em nome do presidente Francisco Dalberto, presidente do Conselho Regional de Engenharia, eu quero parabenizar esse evento na figura do vereador Jorge Câmara e a todos que dele participaram. A minha participação é especificamente através de uma pergunta que tem a ver com a fala desse cidadão que me antecedeu. A minha pergunta seria dirigida ao senhor Paulo César de Oliveira e consiste no seguinte: de que forma os conselhos participativos estão integrados com os projetos de mobilidade a serem implantados até 2014? E se não estão, como se pretende viabilizar essa participação, considerando que esses projetos têm a sociedade como foco principal? A minha preocupação é porque nós, do CREA, temos a obrigação de fiscalizar a responsabilidade desses projetos. A qualidade deles tem que ser discutida neste aspecto que eu acabo de falar. Então, daí a minha pergunta ao senhor Paulo César. Eu gostaria de saber qual é a participação, qual foi a participação, qual será a participação dos conselhos participativos até hoje. Obrigado. Pronto, então agradeço a participação do plenário. Eu passo de imediato a palavra a Paulo César. Em seguida nós ouviremos aí o DIEESE, depois passamos para o lado de cá para ouvir a professora Ruth e a professora Lacerda. Paulo, você já respondeu as indagações colocadas, já faz as suas considerações finais. Obrigado. Só para entender, os conselhos comunitários, é isso? Ou os conselhos institucionais? Conselho comunitário, ok. A nossa participação concreta e objetiva, a gente vem debatendo dentro dos estudos que são feitos e também dos investimentos. Tendo em vista que nós que fazemos o controle social, todas as obras que vão ser feitas, a gente precisa estar discutindo e estar acompanhando. A gente tem participado, junto, inclusive, com o pessoal do Comitê Popular da Copa, esse é um dos instrumentos que a gente vem discutindo, e justamente mobilizando, ajudando a mobilizar nesse sentido. Foi assim, na oficina realizada na Zona Norte, junto com o Vilma Aparecida, a gente mobilizou, foi o papel da federação mobilizar, e na Zona Oeste também esse papel mobilizador. Participando ativamente das discussões. Num tocante à questão de fiscalizar, a gente precisa deixar que as coisas primeiro aconteçam, porque ainda está num processo ainda de discussão, desinvestimento, tudinho, mas objetivamente não começou ainda esse processo, o processo operacional das obras.
Mas a discussão, ela parte também junto ao nível nacional, tendo em vista que a federação, a FECEB, ela é filiada à CONAN, que é a Confederação Nacional de Associações de Moradores. E aí toda essa política de mobilidade urbana tal, e os investimentos para os estados, a gente tem discutido dentro dessa linha política da CONAN. E participando ativamente de todos os debates, nós vamos participando de todos os debates. Né? Os debates que a gente não participou efetivamente, mas pelo menos tinha um membro da federação lá, para que a gente possa repassar isso para os conselhos comunitários, principalmente onde a gente vai ter áreas afetadas na questão, no tocante à questão da desocupação, né? Que essa é a grande preocupação, por isso que a nível nacional existe, os 4 movimentos nacionais, a gente criou esse movimento do despejo zero, para que não haja o despejo dessas famílias. E a questão também da mobilidade urbana, né? A questão do transporte público, a gente vem acompanhando. E nós temos grande dificuldade por quê? Porque até o início do ano, o final do ano passado, se era para fazer a licitação do transporte público em Natal, e não foi feita. Isso foi prorrogado até o mês de julho, né? Já adiou para dezembro a licitação do transporte público. E a gente vem acompanhando e denunciando isso, inclusive nas audiências públicas. Teve uma das audiências públicas que foi realizada, já hoje eu não lembro a data agora, mas foi em novembro do ano passado, e a gente fez esse debate denunciando essa questão. Ou seja, o município ainda concretamente, o seu plano de mobilidade urbana, né, não foi totalmente concluído ainda, né? Aí a grande desculpa de não se fazer a questão da licitação no transporte público de Natal. Então a gente tem acompanhado dessa forma, tem debatido, a gente sempre tem tido uma conversa com o Gutenberg, que é de Mossoró, que faz parte também do CREA, né? A gente tem feito essa conversa sempre com ele sobre a questão da habitação. Enfim, a gente tem acompanhado dessa forma, é assim que a gente tenta orientar as associações de moradores e os conselhos comunitários, não só nessa questão, mas a questão da preservação do meio ambiente, tem feito vários embates, tem tido reuniões dos Guarapes com a questão da ET que está sendo construída lá, a questão da revitalização da preservação do Rio Doce, na Ridinha, que isso vem sendo invadido ali, as construções, né, irregulares, feitas à margem do Rio Doce, pegando desde Extremóis até a Ridinha. E é assim que a gente tem participado, é assim que a gente tem mostrado para a sociedade esse compromisso com a cidade de Natal, com a região metropolitana, com o estado do Rio Grande do Norte e com o Brasil. Obrigado, Paulo César, da FECEB, da CONAN. Antes de passar para o membro do DIEESE, Dr. Melquisedeque Moreira, queria lembrar que tem 2 contribuições, entre outras, né, inúmeras, que vão acontecendo dos movimentos sociais, 2 ideias para parques ecológicos, né? Tem um parque exclusivamente em Natal, que é o do Bom Pastor, que o pessoal tem sugerido, o movimento comunitário, a criação do Ecoparque do Bom Pastor. E aqui está presente Marcílio, que é do vice-presidente do Conselho do Guarapes, né? E que juntamente lá participei, inclusive, a semana passada de uma reunião com eles no bairro, né? E já teve conversa com o próprio presidente da Câmara de Macaíba, porque o Ecoparque do Guarapes, ele pega naquele bicozinho que pega 4 interfaces, Macaíba, São Gonçalo, Natal e Parnamirim. Então a ideia é fazer um ecoparque intermunicipal, né, e que já é objeto de marcação de audiência pública no dia 2 de setembro na Assembleia Legislativa, e no dia 26 de setembro na Câmara de Natal já está assegurada essa data aí, Marcílio, né, para tratarmos também do ecoparque, né, intermunicipal, que você já tratou com o presidente da Câmara de Macaíba há pouco tempo, aí, o Tomás Sena, né? Então, ouviremos agora Melquisedeque Moreira, nosso querido amigo do DIEESE, movimento sindical. Jorge, eu quero somente parabenizar a sua iniciativa, quero parabenizar o mandato, a sua luta, né, em prol das questões urbanas, das questões que permeiam ao cidadão, a vida das pessoas que moram em comunidade. Dizer que a luta continua e que também nós estamos lá no DIEESE. Você sabe que sempre que você precisa e que precisar, você pode nos demandar que a gente pode contribuir mais com a sua luta, né, em prol de uma melhor qualidade de vida para aqueles que moram aqui na região. Então, muito obrigado e até outra oportunidade.
A nossa relatora vai só dar uma boa tarde aí para vocês e despedir. Bom, boa tarde e agradecer mais uma vez a George Câmara essa oportunidade de estar num evento tão importante e salutar como esse e que fique para nós a reflexão de região metropolitana e a participação de todos em tudo, né? Então que nós façamos também valer a nossa participação nas instâncias de controle social. Nós não temos apenas que ter o nome lá inserido nessas instâncias, nos conselhos, consórcios, enfim. Nós temos que fazer valer, acontecer a coisa, com o controle social e lembrar os gestores que essa participação tem que ser efetiva, tem que ser proativa. Obrigada. Bom, obrigado, Rosa. Deixamos aí, até porque algumas indagações, deixa eu ouvir logo a professora, professora Lacerda, vou ouvir a professora Ruth e em seguida Vossa Excelência, né, o senhor. Deixamos para o final, tanto a professora Ruth Ataíde, que além de militante dessa questão da reforma urbana, é uma estudiosa do tema, e em seguida ouviremos a visão do gestor, que também é um estudioso desse tema, de outros, da geografia, né? E até porque algumas indagações foram feitas tanto para a professora como para o professor Lacerda. Então, professora Dulce, professora Ruth, desculpa, né, vocês trabalham tão juntas no mesmo departamento, né, que a gente está sempre junto na... Então, a professora Ruth vai fazer algumas respostas a perguntas que surgiram e em seguida ouviremos o professor Lacerda. Obrigada, Jorge. Vou comentar algumas coisas e tentar ser rápida, até porque não é. Quando as perguntas e comentários começaram a surgir, a primeira leitura que eu fiz foi assim: quando começou essa reunião de hoje, comparando com a de segunda e a da terça, digamos que, por alto, 80% dos gestores não estavam aqui. Dos gestores que estiveram na reunião da segunda e da terça. Então, isso já dá um pouco a resposta, né, de por que esse tema que estamos discutindo hoje ele é tão problemático, né? Porque os gestores não incorporaram, né, a ideia da gestão democrática como parte indissociável da gestão pública, né? E mais, como o Dulce comentou há pouco, algo que está ali como uma ferramenta para fortalecer a gestão e não para atravancar. Então, isso não está incorporado. Então, a raiz disso está aí, certo? E aí eu queria comentar duas coisas. Foram mencionadas aqui essa discussão do acompanhamento, né? A abordagem que eu fiz, né, na apresentação das estruturas e pontuando um pouco em Natal, né, até porque isso foi mais explorado, menos até do que o metropolitano, é assim, ver como era a estrutura, a ideia de o risco de desarticulação onde está. Antes do Estatuto da Cidade, no caso de Natal, vamos aqui tomar mais como emblemático. Antes do Estatuto da Cidade, nós conseguimos construir um desenho de gestão participativa, inserindo no plano diretor de Natal, que tinha o Complan, que já era um órgão que já existia, ele não foi criado pós-Constituição, ele já existia e funcionava de forma mas funcionava. E aí só que o Complan aparecia no desenho do plano como principal órgão da política urbana municipal, certo? Isso significou grandes avanços na atitude do gestor público de Natal? Não, tá? Não necessariamente. Mas você tinha o Complan, tinha o CONHABIM, que era o órgão de habitação, que só funcionou aí uns 2 anos, na década de 90, mas todas as ações do CONHABIM estavam organicamente vinculadas ao Complan, certo? Qual era a nossa demanda naquele momento? Quem dirige o Complan é o secretário de planejamento. E o órgão gestor de planejamento não é a CEPLAN. Era o Planato de então, que depois passou a ser CEMURB. Então, havia um movimento para que a gestão fosse efetivamente do dirigente do planejamento urbano. Esse era o desenho, tá?
Então, estava desenhado que funcionaria assim. Pós-estatuto da cidade, com as revisões e elaborações de todos os planos, e a revisão até menor da nossa, mas uma atualização muito rica, além do Complan, seguindo a estrutura do Ministério da Cidade, foram incorporados como parte da política urbana via plano diretor, CONSAB, o CMTTU, que é transporte, e o CONHABIM reintroduzido, e o Concidades no centro, certo? Só que no desenho do plano não existe nenhuma previsão de articulação formal desses conselhos. Existe uma indicação de intenção do gestor, existe uma indicação de intenção do gestor de planejamento urbano para provocar o Concidades, que quem preside é o prefeito, de chamar esses grandes temas. Certo? Então, quer dizer, o risco é nesse sentido. Antes você tinha um desenho e já havia um percurso de descontinuidade. Agora nem desenho tem. Certo? Então, a leitura nessa perspectiva. Aí eu quero chamar a atenção, quando eu fiz questão de pontuar, dizer assim, que na leitura que eu faço, a gestão democrática está lá como princípio geral da Constituição, depois vai aparecer em todas as políticas, e da política urbana, ela está ao mesmo tempo como princípio, como instrumento, como tudo. Então, ela está em todo canto. Certo? O que é que os governos, e no nosso caso, os nossos governos municipais da região todos, e em destaque o de Natal, faz? Até hoje, nunca foi dado lugar de destaque a este elemento. Certo? A gestão do prefeito que sucedeu a atual prefeita, até tentou. Tinha uma secretaria de controle social lá, ou quer dizer, um apoio, que cuidava do orçamento participativo. Sala contígua do Complan, não sabia o que o Complan fazia. Certo? Mas pelo menos houve assim, um insight. Vamos pensar nisso. Isso foi absolutamente desarticulado. Quer dizer, você tem um desenho, ou os governos reconhecem que, sem se dedicar a este aspecto, a gestão democrática institucionalizada, né, colocada verticalmente, como a gente tem hoje, porque uma coisa foi o movimento da reforma urbana trabalhar e pressionar para inserir isso na Constituição, nos planos diretores, nas políticas, né? Então, todos os conselhos, todos os campos, temos tudo hoje, temos. Temos um campo aberto para nós participarmos e nos inserirmos em tudo sobre tudo. Acontece que, a partir dessa institucionalidade, esse desenho passou a ser vertical. Aí vem as coisas. Você só faz porque o Ministério pediu. Certo? Então, você tem uma estrutura vertical, o governo federal diz que você só recebe dinheiro se fizer isso. Aí o governo estadual vai assim. Então, a estrutura é vertical. Você tem 500 conselhos que não dialogam entre si, porque tem que dar respostas às conferências nacionais estaduais de cada um, mas aqui não. Certo? Então, a abordagem que eu faço é nessa perspectiva. Então, se estamos no município, ponto. O município tem que criar uma secretaria, um órgão, um setor específico para isso, para cuidar disso. Acho que acabou de falar que vai ter a conferência do controle social, né? Quer dizer, como se é este tema que perpassa todos. Este tema perpassa todos. Então, essa abordagem que eu vou falar, o Wilson já falou aqui, realmente, na hora que eu falei, pode dar essa distorção de que o Complan é igual à Concidade. Não, de fato, o Complan, como órgão de planejamento, ele tem uma visibilidade muito maior. Ele tem uma atuação histórica, desde o final de 70 aqui. Só que a descontinuidade nele também acontece. Tem momentos da década de 90 que foi assim, passou 2, 3 anos sem funcionar. O mesmo gestor que aprovou o plano diretor de 94, depois passou 2 anos sem chamar o conselho. Certo? Então, há momentos que ele funciona plenamente, mesmo não tendo visibilidade, porque não tem a Secretaria de Comunicação, tudo que está lá previsto, e há momentos que também não funciona. Agora, que funciona ainda muito melhor do que os outros, no campo do planejamento urbano, sim. E aí, o Wilson já foi, mas é isso. Então, só para concluir a pergunta que foi feita aqui por escrito, por Jair Medeiros e depois
retomada aqui por... Como é teu nome? Como vai haver controle social desse empreendimento se não há conselhos funcionando? Bom, na verdade, existem conselhos funcionando, agora com esse desenho, né? No caso dos projetos desses grandes empreendimentos, como é que se dá a visualização? Se houvesse uma estrutura que tivesse visibilidade do todo, essa estrutura poderia chamar os conselhos, né, e provocar uma discussão, seja ela municipal, seja ela metropolitana. Como assim não tem metropolitana, o governo do estado, responsável por algumas obras, algumas como eu citei, ele pode assumir esse papel que seria metropolitano, porque afeta a região metropolitana. Certo? Então, tem uma pressão popular que deveria vir, e neste aspecto também tem descontinuidade, porque o Comitê da Copa é um comitê que surgiu diante do momento, mas já existiram outros, cidades fora de reforma, então ele vai e volta, certo? Então, é uma pergunta que temos que fazer nós mesmos. Como movimento social, como é que a gente se articula? Né? E tem que cobrar, já que tem esse desenho vertical, como é que essas estruturas institucionalizadas atuam para poder dar base, dar sustentação a essa representação. Então, e reforçar o que a professora Dulce, exercício da cidadania é parceria. É parceria, nunca empecilho. Certo? No momento que isso passar a ser entendido, vai ter lá a estrutura que vai chamar e vai desenhar e vai dizer para nós, todo dia, com a internet que hoje está usando, o que é que está acontecendo. Certo? Infelizmente, estamos assim. Eu quero finalizar, agradecer e lamentar, né, um pouco ao final esse desaparecimento dos gestores para tema tão caliente, né, e seguir para diante. Certo. Perfeito. Porque o Jair ele faz parte do conselho do sindicato rodoviários. Né? Isso. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Vamos ouvir agora o professor José Lacerda Alves Felipe, ele que é, nesse momento, gestor, né? Eu acho que o professor Lacerda, ocupando essa responsabilidade que ocupa hoje como auxiliar direto do secretário Alberi, né, tem um papel muito importante, e para nós é muito bom que seja uma pessoa do perfil do professor Lacerda, que é oriundo aqui dessa casa, né? É um pensador dessa questão da cidade, na geografia, né? E quando a professora Ruth estava falando, eu me lembrava, quem é o gestor que não quer ter o privilégio de ter a sociedade a seu serviço a custo zero? Onde é que isso atrapalha? Quando essa contribuição voluntária, com fusões não remuneradas, né? O militante quer ajudar o gestor, sem ganhar em troca disso um centavo, mas está ganhando a maior gratificação, que é saber que a sociedade está avançando. O gestor que tem esse privilégio, se sentir atrapalhado, tem alguma coisa errada, não tem? Porque é um privilégio você ter essa ajuda. Quem é o gestor, o prefeito ou o secretário, que não quer ter uma ajuda dessa? A sociedade pensando, olha, todo mundo que veio para cá, ninguém cobrou. Uma conferência como essa, feita pelo Capital, isso era os palestrantes cobrando em dólar. Nós viemos aqui e reunimos vários pensadores para ajudar os vereadores a pensar melhor os seus mandatos. Quer dizer, é um privilégio para o Parlamento Comum, é um privilégio para a região metropolitana, para nós vereadores. Eu estou aqui com Carla Simone, que é de São José do Pibu, né, nossa colega vereadora. Isso para nós é um privilégio. O vereador Valério Felipe Santiago de Parnamirim tem 9 mandatos, estava aqui até pouco tempo. Ele dizia, rapaz, como é importante essas aulas que nós estamos tendo aqui. Então, eu queria chamar a atenção para isso e passar a palavra ao professor e gestor, né, secretário adjunto da Secretaria Estadual de Planejamento do Rio Grande do Norte, professor Lacerda Alves Felipe. Eu acho que a participação que a gente teve hoje aqui nessa manhã, através dos debates, ela talvez esteja represada das 2 manhãs anteriores que não ocorreram, porque a gente percebe que todo mundo queria falar e tinha o que dizer, e certamente as falas perpassaram
a temática que foi discutida por essa mesa nessa manhã. Ela dava conta, inclusive, do que foi discutido realmente, digamos, nesse seminário. Então, isso deixa, inclusive, George e sua equipe ainda mais de parabéns, porque dá para a gente perceber, digamos, através dessas falas que a gente teve na manhã de hoje, né, uma espécie de avaliação desse seminário. Mas eu gostaria, assim, de fazer uma observação. Como a doutora Marise diz que o aparato jurídico institucional é forte, não é frágil, como eu coloquei. Eu não sou especialista na área, mas confesso que para vir para essa mesa, isso foi determinado ontem à tarde, eu fiz, como todo bom acadêmico, uma leitura da bibliografia existente sobre gestão metropolitana. E, doutora Marisa, quase toda a bibliografia que eu consultei foi referência a esse aparato judicial, digamos, frágil. Mas, na fala de Ivan, né, eu acho que dá para a gente perceber e concordar, digamos, com a doutora Marisa, talvez o aparato judicial seja forte realmente, não seja frágil. Talvez o que falta, e Ivan disse isso com muita autonomia, porque Ivan teve como coordenador dessa região metropolitana, né? Então Ivan diz que falta vontade política, né? E não é vontade política apenas de um ente que de um dos entes federativos que faz parte desse processo. A vontade política, digamos, do governo, das prefeituras, das câmaras dos vereadores. Talvez a doutora Marisa tenha razão, o aparato jurídico institucional é forte, mas falta vontade política que faça com que isso seja implementado, né? As políticas pensadas para a região metropolitana sejam implementadas, né? Aqui fica a nossa disposição lá na Secretaria de Planejamento. Nós estamos aqui com a doutora doutora Karina Maia. Karina foi nomeada essa coordenadoria, Ivan, depois que você deixou, ficou sem coordenador no início nos primeiros meses de governo. Karina faz uns 3 meses que assumiu, né? Ela está aqui, digamos, presente aqui com a gente. E está fazendo justamente um apanhado, levantamento de tudo que já aconteceu, digamos, nessa coordenadoria. Eu confesso que percebo que, através da documentação e dos relatórios que estão lá, que eu e Karina fizemos leituras, né, a presença muito forte de George Câmara, digamos, quando George, digamos, assumiu, digamos, esse primeiro trabalho lá, e a sua, Ivan. Através de relatórios, a gente percebe, digamos, isso, né? Não tem outra forma de avaliar que não seja através, digamos, dessa documentação, porque não tive essa vivência tão grande, digamos, com vocês. Fica essa disposição da Secretaria de Planejamento e Finanças. Karina está aqui para se comprometer juntamente comigo de que essa coordenadoria e a Secretaria vai ter à disposição de articular novamente o Conselho Metropolitano e de a gente estar aberto lá, digamos, às discussões, às contribuições que vieram dos movimentos populares, dos movimentos comunitários, que vieram, digamos, da academia, para a gente pensar em como fazer com que as deliberações que vêm, digamos, dos conselhos, somente que tratam da questão da região metropolitana, sejam, digamos, implementadas. A gente está à disposição lá. O Zé e a Ivan, ele disse que foi 2 vezes na secretaria e não me encontrou. Certamente, talvez tenha sido numa das minhas viagens, mas eu dou os 2 expedientes. Estou lá à disposição e pode ficar certo que chegou, digamos, lá na recepção e sendo anunciado, a gente recebe, e sua presença lá vai ser muito bem-vinda, tanto para mim como para a Karina, porque tanto o relato das suas experiências, a de George e a sua, são importantes para a gente dar densidade a essa coordenadoria. Aproveito também para agradecer a participação, digamos, nesse evento
e parabenizar novamente os seus organizadores e dizer que é desse tipo de reflexão coletiva que a gente amadurece e fortalece as nossas ações nos aparelhos de governo. Nós somos, de determinado momento, fazemos parte de determinadas administrações, mas esses cargos que a gente exerce, eles só se fortalecem, eles só têm papel, digamos, importante se a gente tiver o apoio da sociedade para que aquilo que a gente pensou academicamente, a gente possa, digamos, levar para a gestão pública e fazer com que isso se transforme em ações. Muito obrigado. Muito obrigado também. Quero agradecer a Paulo César, né, pela FECEB, a Melquisedeque Moreira pelo DIEESE, a Rosa de Fátima, que voltou a ser técnica servidora da CEMURB, a professora Ruth Maria da Costa Taíde, né, nossa professora que representa a universidade também do Concidade Natal. Agradecer ao professor José Lacerda Alves Felipe, que transmite o nosso abraço ao secretário Francisco Beri Rodrigues Júnior, né? Eu tive a oportunidade de militar como presidente do Sindicato dos Petroleiros alguns anos atrás, juntamente com o Oberi, naquele movimento que foi no CREA, o SOS Refinaria, a luta de vários movimentos pelo desenvolvimento e movimentos sociais, pela instalação da refinaria no Rio Grande do Norte, já o conheço, né? Já tive a oportunidade de visitá-lo, e nos colocar, doutora Karine, à disposição também para essa luta conjunta com as câmaras municipais. O Parlamento Comum, no dia 2, que é a próxima, sexta-feira agora, a seguinte, estaremos realizando uma reunião da mesa diretora com as 10 câmaras municipais presentes, né? Um representante de cada uma das câmaras, na Câmara de Parnamirim, já articulado com o vereador Rosano Taveira, que é o presidente da Câmara, para tratarmos de 9 às 11 dessa próxima agenda, não é? Já nos preparando para esse biênio 2011-2012, junto aos demais membros do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal, o CDNM, para que nós possamos retomar essa agenda, né, como eu dizia, e que certamente, tendo à frente professor Lacerda, eu acho que nós teremos mais facilidade, porque já vamos encontrar uma pessoa comprometida com essa luta, comprometida, convencido como estudioso de que esse é o caminho de nós nos fortalecermos. Então é isso. Agradecer a todos que fizeram parte desse seminário, a vocês que estão aqui presentes, a quem nos assistiu aí pela TV, pela sinal da internet, né, as redes sociais. Dizer que o seminário foi coberto de êxito e ele marca um momento histórico da introdução efetiva dos movimentos sociais. O movimento sindical e o movimento comunitário têm um papel fundamental. E agora que a UMES acaba de sair de um congresso, também os estudantes têm uma entidade metropolitana há muitos anos. A luta estudantil se dá em Natal via UMES, que é a União Metropolitana de Estudantes Secundaristas. Então nós temos articulação com o movimento estudantil, movimento comunitário, movimento sindical, 3 dos principais movimentos da sociedade, né, juntamente com estudiosos que estão presentes nesse grande debate. Então, por essa razão, eu digo que o seminário foi coberto de pleno êxito e acontece numa etapa muito importante aí de retomada dessa agenda. A vocês, muito obrigado, um grande abraço, acho que valeu aí, vamos para as próximas etapas.